Os lutadores da WWE podem parecer super-heróis, mas isso não significa que eles estejam imunes a problemas no mundo real. E há alguns que parecem até gostar de problemas, tanto que acabaram tendo problemas com a lei mesmo durante suas carreiras. Para alguns, isso foi resultado de uma má tomada de decisão, enquanto para outros, digamos que foi pura má sorte. De incidentes noturnos a escândalos completos, vamos dar uma olhada em alguns lutadores da WWE que foram presos durante suas carreiras. Diretamente para o chá, vamos começar com Jeff Hardy, o audacioso que voava alto, o destaque humano e o cara que tornou as lutas de escada populares na TV. Mas apesar de todas as suas manobras radicais e conquistas de títulos, sua carreira tem um outro lado, repleto de problemas legais, decisões ruins e muitas fotos de prisão. A maioria dos fãs não se dá conta disso, mas os problemas de Jeff com a lei vão muito além do que eles pensam. Em 2009, ele foi preso por tráfico de substâncias controladas, e digamos que não se tratava apenas de algumas aspirinas. Esse tipo de acusação geralmente é suficiente para encerrar carreiras de lutador, mas de alguma forma, Jeff se recuperou. A WWE o dispensou, mas ele ressurgiu na TNA Impact Wrestling, pronto para provar que ainda podia se destacar. E por um tempo, ele conseguiu. Então veio o Victory Road 2011. Puxa vida. Se você ainda não viu essa bagunça, imagine um dos piores desastres de trem da história da luta livre. Jeff foi escalado para o evento principal contra Sting, mas quando ele apareceu, ficou dolorosamente claro que ele não estava em condições de lutar. Estamos falando de tropeçar, gaguejar e parecer que ele não tinha ideia do planeta em que estava. A TNA não teve escolha a não ser encurtar o combate, com Sting o prendendo em menos de 2 minutos. O público estava furioso. O próprio Sting estava furioso. Aquela noite basicamente transformou Jeff em um conto de advertência ambulante. Alguns anos depois, a WWE decidiu dar outra chance a Jeff. Os fãs ainda o adoravam, e quando ele estava concentrado, poucos eram melhores. Ele até ganhou o WWE Championship, algo que os fãs estavam pedindo desde o início dos anos 2000. Mas os bons tempos não duraram muito. Ele foi preso por dirigir embriagado em 2018 e 2019, e em 2021 houve um incidente estranho em que ele simplesmente saiu de um evento ao vivo no meio da partida, caminhando no meio da multidão como se estivesse atrasado para o jantar. A WWE presumiu que ele teve uma recaída e pediu que ele fosse para a reabilitação. Jeff se recusou, então eles o dispensaram. Pouco tempo depois, a AEW o pegou, reunindo-o com seu irmão Matt. E por um minuto, parecia que poderíamos ter um Jeff Hardy sem dramas. Então veio 2022, mais uma vez, por dirigir embriagado. E essa, 3 vezes o limite legal. Em fevereiro de 2023, ele decidiu reduzir suas perdas e se declarou inocente, o que lhe rendeu 38 dias de pena cumprida, 2 anos de liberdade condicional, uma multa pesada de US$ 4.586 e, espere por isso, uma suspensão de 10 anos de sua carteira de motorista. Além disso, ele teve de concluir o curso de educação ou reabilitação para dirigir embriagado e fazer algumas horas de serviço comunitário. A boa notícia é que desde que cumpriu todas essas obrigações legais, ele conseguiu se manter longe de problemas. Os fãs esperam que ele se recupere de vez, mas, a essa altura, é uma situação do tipo, acredite quando vir. Uma coisa é certa, a história de Jeff Hardy nunca acaba. Mas se será um arco de redenção ou outra queda, só o tempo dirá. Curiosamente, Jeff não é o único irmão Hardy que foi preso. Matt Hardy já teve seu quinhão de problemas com a lei, e assim como seu irmão, não foi apenas uma vez. Juntos, Jeff e Matt formaram uma das equipes de lutadores mais condecoradas da história, e também não foram ruins como lutadores individuais. De fato, o lugar de Matt Hardy na história da luta livre foi consolidado há muito tempo. Em sua carreira, não faltaram reinvenções e mudanças de personagem nas principais promoções e no circuito independente. Matt Hardy alcançou a fama como parte do The Hardy Boys, tornando-se rapidamente um favorito dos fãs junto com seu irmão. A rivalidade deles com Edge e Christian em 1999 entrou para a história, conquistando grande respeito no mundo da luta livre. Então, com o início do novo milênio, os Hardy Boys, Edge e Christian e os Dudley Boys se uniram para mudar completamente o jogo da luta por equipes. A inovadora Triangle Ladder Match na WrestleMania 2000
foi apenas o começo. Ela preparou o terreno para combates ainda mais ousados, incluindo 2 combates épicos de TLC no SummerSlam e na WrestleMania X7. No final daquele ano. Essas lutas não se tratavam apenas de um bom show, elas consolidaram o vínculo entre esses 6 lutadores para sempre, tornando-os lendas na história das equipes de combate. Mas apesar dos campeonatos de equipe em várias promoções, um campeonato da ECW, 2 campeonatos mundiais de pesos pesados da TNA e muito mais, Matt Hardy foi preso em mais de uma ocasião. Em 2011, ele foi preso e acusado de dirigir embriagado, e dias depois, novamente acusado de posse de várias drogas após uma batida em sua casa. E isso não é tudo. Em 2014, Hardy e sua esposa, Rebby Sky, foram presos em um motel na Virgínia após uma briga doméstica. Ambas as partes acabaram retirando as respectivas ordens de restrição uma contra a outra. Nos anos seguintes, Hardy se reinventou várias vezes e atualmente está lutando na AEW. Ele e Rebby conseguiram superar seus problemas do passado e agora compartilham uma família de 4 filhos. Tem sido uma jornada louca, mas Matt certamente se recuperou. A seguir, temos Brock Lesnar, The Beast Incarnate. É o tipo de cara que parece ter sido feito para ser uma força da natureza. Com 1,91 de altura e pesando cerca de 130 kg de puro músculo, Brock parecia imparável desde o primeiro dia. Desde seus dias dominantes na WWE até sua passagem pelo UFC e até mesmo uma breve e estranha tentativa de jogar futebol americano profissional com o Minnesota Vikings, esse cara sempre teve um objetivo: conquistar. Mas como qualquer atleta de grande porte, a jornada de Lesnar não foi tranquila. Em 2001, quando Brock ainda era um novato na WWE, ele se envolveu em uma situação complicada. Foi preso por posse ilegal de esteroides anabolizantes. Sim, o grandalhão que podia desafiar qualquer um teve alguns problemas legais. Agora, é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. As acusações acabaram sendo retiradas, sem tempo de prisão, sem um grande escândalo que arruinou sua carreira. Apesar de todo o drama em torno do uso de esteroides na luta livre, Brock não teve muitas consequências, e sua carreira continuou avançando sem pular uma batida. Lesnar, é claro, não deixou que isso o impedisse de continuar conquistando onde quer que fosse. Depois de fazer um grande sucesso na WWE, onde se tornou um dos mais jovens campeões da história da WWE, ele decidiu tentar a sorte no MMA. E adivinhe só, ele entrou no UFC e assumiu o controle, tornando-se o campeão dos pesos pesados do UFC em pouco tempo. Ele era um monstro absoluto no cage, trazendo a mesma intensidade que o tornou um superstar da WWE. No entanto, ao longo de sua carreira, o nome de Lesnar foi ocasionalmente associado a drogas que melhoram o desempenho. Mas ele sempre conseguiu superar isso, mantendo sua imagem como uma força da natureza imparável. Portanto, embora o incidente com esteroides em 2001 possa ter levantado algumas sobrancelhas, é mais um pequeno detalhe na saga de Lesnar. Ele ainda é o cara que os fãs da WWE adoram odiar e adoram assistir. Seja no ringue ou fora dele, a carreira de Lesnar é simplesmente lendária. Enquanto a prisão de Lesnar quase não afetou sua carreira, Lex Luger não teve a mesma sorte. Para ser justo, Lex Luger teve vários delitos, enquanto Lesnar teve apenas um. Lex Luger, também conhecido como The Total Package, foi o lutador mais impressionante fisicamente que já pisou no ringue. Ele era o astro grandalhão que dominou a WCW, ganhou títulos como se não fosse nada e até teve uma passagem pela WWF. Esse cara era tão impressionante que antes de se tornar um lutador de luta livre, ele era um jogador de futebol americano profissional legítimo, um pau para toda obra que parecia imparável. Mas, como diz o ditado, não se pode ter tudo, e a vida de Luger teve um grande obstáculo no caminho. Vamos voltar a 2003, quando tudo começou a dar errado. Primeiro, houve uma briga doméstica com sua namorada na época, a senhorita Elizabeth. Sim, aquela senhorita Elizabeth. As coisas ficaram intensas, e Luger foi preso por agressão.
Mas isso foi apenas o começo de sua aventura selvagem. Apenas 2 dias depois, o cara foi preso novamente. Dessa vez, foi por dirigir embriagado depois de uma colisão traseira não tão tranquila. Era como se o universo estivesse realmente testando-o. Então, veio o verdadeiro desgosto. A senhorita Elizabeth morreu tragicamente de overdose na casa que dividiam. A polícia encontrou um monte de drogas durante a investigação. E, adivinhe só, Luger foi acusado de 13 crimes de posse de drogas. Ele se declarou culpado e foi condenado a 5 anos de liberdade condicional. Mas as coisas não terminaram aí. O homem teve outro contratempo quando ele e alguns lutadores, Scott Steiner e Buff Bagwell, foram expulsos de um avião para Winnipeg. O motivo? Luger violou sua liberdade condicional. Então sim, foi para a cadeia por 4 meses. Hoje em dia, Luger deixou o caos para trás. Depois de toda aquela bagunça, ele deu uma grande guinada em sua vida, tornando-se um cristão nascido de novo e mantendo o nariz limpo. Portanto, embora sua jornada na luta livre e na vida tenha sido uma montanha-russa, ela é um lembrete de que até mesmo os pacotes mais completos podem ter seus problemas e sair do outro lado mais fortes. Continuando, vamos falar sobre Jimmy Superfly Snuka. Esse cara era uma lenda total no ringue, conhecido por seus movimentos insanos de alta velocidade que levavam os fãs à loucura toda vez que ele pulava da corda superior. Ele era um membro do Hall of Fame da WWE. Teve uma carreira que durou mais de 40 anos e era adorado pelos fãs de luta livre em todos os lugares. Mas aqui está a reviravolta. Sua história não se resume aos movimentos legais e às vitórias em campeonatos. Não, há um capítulo sombrio em sua história que não podemos ignorar. Acontece que Snuka não foi preso apenas por um delito menor, como deixar de pagar a conta de um hotel, mas sim por um caso real. Em 1983, ele se envolveu em uma situação bastante séria que mudou tudo. Sua namorada na época, Nancy Argentino, faleceu tragicamente depois que eles se hospedaram juntos em um motel. Ela foi levada às pressas para o hospital com ferimentos muito graves. Mais tarde, foi revelado que a causa de sua morte foram lesões cerebrais traumáticas e havia outros sinais que sugeriam que ela poderia ter sido abusada. Mas naquela época, apesar de todos os sinais de alerta, Snuka não foi acusado e o caso foi varrido para debaixo do tapete, embora tenha permanecido aberto. Passados 32 anos e bum, o caso foi reaberto. Em 2015, Snuka foi preso e recebeu acusações de assassinato em 3º grau e homicídio involuntário. No entanto, ele não estava disposto a isso e se declarou inocente até o fim. Sua equipe de defesa apresentou uma desculpa importante. Sua saúde estava se deteriorando rapidamente, especialmente porque ele havia sido diagnosticado com câncer de estômago. Eles argumentaram que ele não estava apto a ser julgado. O outro lado, no entanto, apresentou algumas imagens de Snuka ainda lutando apenas alguns meses antes para provar que ele não estava exatamente batendo às portas da morte. No final, as acusações foram retiradas em 2017, porque Snuka foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado. E pouco mais de uma semana depois, o mundo da luta livre o perdeu para sempre. Portanto, embora Snuka ainda seja lembrado como uma lenda da luta livre, toda aquela confusão sempre fará parte de sua história. É realmente uma pena, mas não se pode apagar a história, certo? Por falar em história, Scott Hall foi outro lutador que foi preso em 1983. E o caso foi bem parecido com o de Snuka. No mundo da luta livre profissional, o nome Scott Hall praticamente exala carisma e status lendário. Desde seu início nos territórios, até passagens pela AWA, WCW e, claro, WWE, a carreira de Hall foi repleta de momentos icônicos, e ele é amplamente reconhecido como um dos membros fundadores da NWO, que praticamente mudou o jogo na WCW. Ele era a persona do vilão antes que isso fosse legal. E não vamos nos esquecer de que ele conseguia trabalhar com o público como ninguém. Mas embora seu legado no ringue seja de ouro sólido, sua vida pessoal estava longe de ser tranquila. A vida de Hall não era só sol e arco-íris. Suas lutas contra o abuso de substâncias eram bem conhecidas e afetaram sua vida dentro e fora do ringue. Ele tinha uma lista enorme de problemas legais, a maioria envolvendo álcool e drogas, que infelizmente faziam parte de sua história. Um dos primeiros e mais chocantes incidentes ocorreu em 1983. Quando Hall se envolveu em uma briga mortal do lado de fora de uma boate em Orlando. Ele arrancou uma arma de um homem
e, no processo, atirou nele e o matou. Hall alegou legítima defesa e, apesar de ter sido acusado de homicídio em segundo grau, o caso foi arquivado por falta de provas. Toda essa situação o perseguiria por anos, tanto pessoal quanto legalmente. Com o passar dos anos, as batalhas de Hall contra o álcool e as drogas continuaram a causar o caos. Em 2008, ele foi preso por conduta desordeira após uma briga em um bar, apenas mais um lembrete de como o abuso de substâncias continuou a atrapalhar sua vida. Felizmente, em 2013, Hall deu um grande passo para mudar sua vida com a ajuda de Diamond Dallas Page, livrando-se de seu vício e ficando sóbrio. Foi um grande momento em sua vida e sua carreira ressurgiu um pouco. Hall foi introduzido no WWE Hall of Fame não uma, mas duas vezes. Primeiro como Razor Ramon em 2014 e depois novamente em 2020 como parte da NWO. Por fim, Scott Hall faleceu em março de 2022, mas deixou um legado inesquecível. A seguir, temos Kurt Angle. Kurt Angle é provavelmente um dos maiores lutadores de todos os tempos. Ganhar uma medalha de ouro olímpica já é o auge do sucesso no wrestling. Mas ganhar uma com o pescoço quebrado, isso é simplesmente lendário. E quando Angle foi para a WWE, ele não apenas se adaptou, mas também dominou. Mas, apesar de todas as suas conquistas, as lutas de Kurt Angle na vida real contra o vício e os problemas legais quase lhe custaram tudo. O homem que conseguiu suportar a dor extenuante de um pescoço quebrado nas Olimpíadas se viu preso em uma batalha muito mais difícil, com analgésicos e álcool. Seu primeiro encontro notável com a lei aconteceu em 2007, quando ele foi preso por dirigir embriagado, embora tenha sido considerado inocente. Depois, em 2009, ele teve problemas novamente com acusações relacionadas a dirigir com a carteira de habilitação suspensa e posse de HGH, que era legalmente prescrito pela lei, mas essas acusações também foram retiradas. Em 2011, ele teve outro contratempo com uma prisão por dirigir embriagado na Dakota do Norte, que terminou com uma confissão de culpa e liberdade condicional. No mês seguinte, na Virgínia, ele foi preso por dirigir embriagado novamente, mas dessa vez, as acusações foram retiradas após um segundo teste de bafômetro. No entanto, Kurt ainda não havia terminado. Ele foi acusado de dirigir embriagado no Texas em 2013, mas logo depois se internou em uma clínica de reabilitação. Mas Kurt Angle é assim mesmo. Ele sempre foi um lutador. Em 2013, ele finalmente tomou a decisão de ir para a reabilitação, colocando sua carreira em espera para se concentrar em ficar limpo. E ao contrário de muitas pessoas que lutam contra o vício, Angle não desistiu. Ele tem falado abertamente sobre suas lutas, usando sua plataforma para ajudar outras pessoas que enfrentam demônios semelhantes. Nos últimos anos, Angle tem falado muito sobre sua jornada rumo à sobriedade, aparecendo em documentários e entrevistas da WWE para falar sobre os danos que seu vício causou e como ele o superou. Ele deixou claro que não quer voltar a seguir esse caminho. Hoje em dia, ele está mais concentrado em sua família, sua saúde e em inspirar outras pessoas a assumirem o controle de suas próprias vidas. Agora, vamos falar sobre Steve Austin. É isso mesmo, Stone Cold Steve Austin, o cara da era da atitude que bebia cerveja, fazia cair os olhos e desafiava os chefes, teve seu próprio encontro com a lei. E embora a maioria dos fãs se lembre dele por ofender figuras de autoridade e abrir uma cerveja gelada, seus problemas legais na vida real foram muito menos divertidos. Em 2002, Austin era casado com Deborah Marshall, uma ex-gerente de luta livre que era um dos destaques da programação da WWE. Mas nos bastidores, as coisas não estavam exatamente indo bem. Certa noite, uma discussão entre os dois se agravou, levando a polícia a ser chamada à casa deles no Texas. Quando os policiais chegaram, havia provas suficientes para que Austin fosse acusado de agressão. Ele acabou se declarando inocente e recebeu 1 ano de liberdade condicional, uma multa e serviço comunitário determinado pelo tribunal. O incidente criou um abismo permanente entre Austin e a WWE por algum tempo. Deborah saiu da televisão e Austin, que já estava tendo alguns problemas com a empresa, desapareceu por um tempo, abandonando a WWE. Após diferenças criativas por ter sido convidado a perder para Brock Lesnar sem nenhum preparo. Embora ele tenha retornado, a controvérsia sobre seus problemas legais
nunca desapareceu. No entanto, como Austin é Austin, sua popularidade não foi muito afetada a longo prazo. Com o passar do tempo, Austin encontrou seu caminho de volta à WWE, fazendo aparições esporádicas, apresentando o The Broken Skull Sessions e, o mais importante, aplicando os lendários Stone Cold Stunners sempre que a ocasião exigia. Rob Van Dam estava voando alto, literal e figurativamente, até que uma decisão ruim fez com que sua carreira na WWE caísse mais rápido do que um de seus exclusivos 5-Star Frog Splashes. Em 2006, RVD estava no topo do mundo. Ele finalmente havia rompido o teto de vidro da WWE, ganhando seu contrato Money in the Bank em um confronto icônico contra John Cena no ECW, One Night Stand. Com o público mais turbulento da ECW, pronto para se revoltar com a simples ideia de Cena se manter, Van Dam garantiu a vitória e saiu como WWE Champion. Para tornar as coisas ainda mais agradáveis, Paul Heyman lhe entregou o renovado ECW Championship, tornando RVD o campeão duplo definitivo. A vida era boa, e então ele foi parado. Enquanto dirigia pela estrada com seu colega Sabu, original da ECW, RVD foi pego por excesso de velocidade. Normalmente, isso significaria apenas uma multa e uma advertência do policial. Mas o policial sentiu o cheiro de algo extra no ar, e as coisas mudaram. Uma busca no carro encontrou 18 gramas de maconha, analgésicos e outras coisas que definitivamente não faziam parte da dieta pré-luta de um lutador. A WWE começou a trabalhar imediatamente no controle de danos. Nas 48 horas seguintes à sua prisão, RVD foi forçado a abandonar os 2 títulos, perdendo primeiro o WWE Championship para Edge e na noite seguinte o ECW Championship para Big Show. Como se isso não fosse suficiente, a WWE lhe aplicou uma suspensão de 30 dias. Assim, os sonhos de RVD de ser o principal evento viraram fumaça, literalmente. Mais tarde, RVD admitiu que sentiu que decepcionou muitas pessoas, mas, no verdadeiro estilo Van Dam, ele também disse que não se arrependia. Na verdade, depois de cumprir sua suspensão, ele pediu mais tempo de folga, dizendo que a agenda da WWE era muito cansativa, clássico de RVD. Embora tenha continuado a lutar pela WWE, após o escândalo, ele nunca mais alcançou o mesmo nível de fama. Em vez de se tornar o rosto da ECW, a longo prazo, ele se tornou um lutador mediano antes de deixar a WWE. Felizmente, seu legado foi forte o suficiente para colocá-lo no Hall of Fame da WWE, anos depois. Portanto, embora Rob Van Dam possa ter sido o Sr. Monday Night, sua carreira provou que, quando se está na WWE, não se pode simplesmente se dar bem, é preciso seguir as regras também. Para finalizar, temos Jimmy Uso, metade de uma das maiores equipes de tag de todos os tempos, um OG da Bloodline e um cara que parece não conseguir ficar longe de problemas. Se há um lutador que viveu como um astro do rock, mas provavelmente não deveria ter vivido, esse lutador é Jimmy W.E. Eles começaram como babyfaces, fazendo a dança da guerra samoana, mas assim que deixaram de lado a pintura e se apoiaram em sua arrogância natural, eles decolaram. Com seus super kicks, seu trash talk e seu primeiro dia, os Usos eram praticamente intocáveis. Mas enquanto Jimmy estava arrasando no ringue, fora dele, nem tanto. O cara foi preso por dirigir embriagado não uma, não duas, mas 5 vezes. Isso é mais dois do que reinados de títulos mundiais. A primeira foi em 2011. Depois novamente em 2013. 2019, problema duplo. Ele foi preso 2 vezes no mesmo ano. E então, houve o grande problema em 2021. Jimmy Tag Team Champion e uma parte importante da The Bloodline foi preso mais uma vez. Os fãs esperavam que a WWE tomasse uma atitude, talvez uma suspensão ou algum tempo de folga. Mas não, a Bloodline era muito boa para se mexer, então tudo continuou como sempre. A prisão de 2021 foi especialmente controversa porque Jimmy estava literalmente ao lado de Roman Reigns no SmackDown, como se nada tivesse acontecido. A WWE simplesmente ignorou o fato, e os fãs ficaram se perguntando quantos golpes esse cara receberia. Mas, no estilo clássico da luta livre, o drama da vida real
real acabou se misturando à história. Quando a WWE separou os usos, só fazia sentido que Jimmy fosse o heel. Por quê? Porque toda a sua vibração é de autodestruição. Ele é o cara que sempre encontra uma maneira de se atrapalhar, seja dentro ou fora do ringue. Então sim, Jimmy Uso é o vilão perfeito da luta livre. Não porque ele seja malvado, mas porque ele é aquele cara que simplesmente não consegue sair do seu próprio caminho. Aí está, lutadores da WWE que foram presos durante suas carreiras. Qual desses casos você acha mais chocante? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.